Everson, que vai nos trazer a mensagem desta noite. E convido os irmãos e aqueles que estiverem com seus celulares ligados, possam colocar no modo silencioso ou desligados. Uma ótima noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de Lucas. Ontem nós estávamos aqui na mocidade, foi muito bom. E nós estávamos falando sobre Mateus, capítulo 28, ali nas últimas palavras de Jesus. E nós, considerando esse texto, nós falamos que as últimas palavras de alguém, ela não devem ser desperdiçadas. Você não vai falar, se você souber que vai morrer daqui a 2 minutos, você não vai jogar palavras ao vento. Eu acredito que você vai falar sobre se tiver a oportunidade, por exemplo, de pregar, você vai pregar. Se você tiver a oportunidade de demonstrar amor, você vai demonstrar, de exortar alguém que está lhe ouvindo também. Ou seja, você vai falar aquilo que você acredita que é o mais importante em toda a sua vida. E aqui foi dito, em Lucas, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, dizia: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso aqui são as últimas palavras de Jesus. Isso aqui entenda como sendo o mais importante que Cristo deveria ter dito antes da sua partida. É a responsabilidade nossa de fazer discípulo, de batizar, de ensinar. E nós terminamos até ontem a mensagem para os jovens. Você tem discípulos? Se eu tenho que fazer discípulos, se essas foram as últimas palavras de Jesus para mim, foi para aqueles 11, mas foi para mim também, foi para você também. Você tem discípulos? Muitas vezes nós estamos há 5, 2 anos, 10 anos na igreja e nós não discipulamos ainda uma única pessoa. Uma falha nisso. Entende? A mesma pergunta que eu fiz para os jovens eu faço para vocês. Você tem discípulos? Essas foram as últimas palavras de Jesus. Mas nós gostaríamos de considerar esta noite as primeiras palavras de Jesus no início do seu ministério. E é por isso que nós vamos considerar o livro de Lucas, capítulo 3. E nós não vamos trabalhar especificamente as palavras de Jesus, mas nós vamos tirar lições para as nossas vidas no início do ministério de Jesus. No início do ministério de Jesus, que se dá no momento do seu batismo por João Batista. Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer por esta noite, porque o Senhor é misericordioso. Por isso o Senhor nos trouxe aqui, por teu amor, por tua misericórdia, porque o Senhor é longânimo, e o Senhor tem paciência para conosco, mesmo diante de carradas e carradas e carradas de pecados cometidos por nós, que queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos dá oportunidades para o arrependimento. E queremos, ó Deus, nesse momento, pedir a tua bênção para esse momento da exposição da tua palavra, que possamos tirar lições como crentes, individualmente, diante do Senhor. Queremos melhorar o nosso relacionamento contigo.
E isso passa certamente pelo arrependimento de pecados. Queremos te agradecer em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. A partir do versículo 1 diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconides, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Uma coisa que nós devemos entender é que houve um silêncio da parte de Deus na palavra profética. 400 anos de silêncio, que Deus não se manifestava profeticamente ao povo escolhido, ao povo judeu, ao povo de Israel. E Ele faz nesse momento. Quando então João Batista entra em cena para trazer essa palavra profética para o povo já não estava mais acostumado com isso. O povo, eu imagino que o povo nem esperava mais alguns que Deus pudesse se manifestar, que Deus ainda se lembrava do seu povo. Muitos achavam que Deus já tinha esquecido. 400 anos são mais do que 4 gerações. É muito tempo. Mas Deus não tinha esquecido do seu povo. Sua vinda foi parte de um plano perfeito de Deus. Deus sabia exatamente qual o momento de agir. E o momento de agir foi esse. Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala sobre isso. João capítulo 2, versículo 4 fala sobre a plenitude do tempo. O tempo adequado para Deus agir. Deus tem um tempo adequado para agir. Vocês sabiam disso? Deus não age no momento em que nós bem entendemos. Nas nossas necessidades, no dia a dia, nos nossos dilemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nos nossos choros, nos nossos questionamentos a Deus. Deus tem o tempo dele. Isso nós devemos entender perfeitamente. E devemos agir na expectativa de que Deus de fato, Ele haja na nossa vida. Entenda, irmão, que Deus não esquece de nós. Deus não abandona o seu povo. Deus não é covarde. Deus não é covarde. Deus não é medroso. Deus não é mentiroso. E é no tempo dele que Ele vai agir. Então não sei, eu sei, uma coisa eu sei, todos nós temos as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas dificuldades, e nós questionamos a Deus: quando as coisas serão diferentes? Deus quer uma aproximação nossa. As dificuldades, elas aparecem para nos aproximarmos de Deus. Deus deseja isso. E muitas vezes essa aproximação é por meio de dificuldades. Mas não esqueça que Deus, no seu tempo, Ele agirá. Aqui, irmãos, é uma prova disso. Depois de 400 anos de silêncio, Deus se apresenta, se manifesta a João Batista. Versículo 3, ele disse: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Interessante aqui que ele anuncia a chegada do Rei do céu, ele chama o povo ao arrependimento. E essa pessoa que é chamada para anunciar é nada mais, nada menos do que João Batista. Nós poderíamos perguntar:
Por que João Batista? Deus poderia ter usado o imperador Tibério César, poderia ter usado o Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia. A Judéia era dividida em 4, eu vou chamar 4 divisões, e por isso chama-se tetrarca. Os tetrarcas eram responsáveis, cada um por 1/4 da Judéia. E aqui o texto, Lucas, ele vai apresentar quem eram as autoridades da época. Mas Deus não chamou nenhuma dessas autoridades. 7 autoridades, nem mesmo sumo sacerdote, que, por sinal, o desvio era tão grande que deveria haver apenas um único sumo sacerdote. Quantos tinham aqui? 2, Anás e Caifás. Isso já é uma expressão da negligência, da desobediência do povo. Não era para ter 2, para ter um sumo sacerdote. Mas Deus não estava desejando chamá-los, essas grandes autoridades, para expressar a palavra profética de Deus. Deus usa um homem humilde, que morava no deserto, que se vestia da maneira mais simples possível, João Batista. Isso quer dizer que para Deus trabalhar na vida de alguém e usar alguém dentro da sua obra, a pessoa não precisa ter títulos e títulos e títulos e mais títulos. Precisa ser um servo. Esse é o pré-requisito de Deus: ser servo. Não é um outro qualquer pré-requisito. E a humildade aqui é mais uma posição diante de Deus do que uma posição diante dos homens. Porque você pode ter alguém que não tenha muitas condições, que seja arrogante, e outro que seja humilde. Da mesma maneira, você pode ter alguém com muitas condições, que também seja altamente arrogante, mas você pode ter outro também que seja humilde. Então, eu penso que a humildade é uma posição mais diante de Deus do que diante dos homens. E nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, independentemente da sua situação, do seu título, do seu salário, da forma em que você vive, independentemente, todos nós devemos ser humildes diante de Deus. Todos, sem exceção. De maneira que, se Deus quisesse trazer uma palavra profética, Ele deveria ter uma dificuldade. Quem eu vou escolher diante de tantos humildes? Quem eu vou escolher para trabalhar para o meu reino? Prosseguindo. Então ele está dizendo aqui que ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Não há, irmãos, como nós servimos ao Senhor sem arrependimento. Não há como nós caminharmos, porque muitas vezes nós tomamos o passo, o pontapé inicial da nossa vida cristã em arrependimento, não é? Todos os crentes aceitaram Cristo em arrependimento. Não há como você aceitar Cristo sem ter tido uma profunda tristeza acerca dos seus próprios pecados. Você se entristeceu com os seus pecados, você se arrependeu deles e você foi convertido. Você mudou a forma de pensar, de viver e de agir. É uma mudança de 180 graus. Estava indo para lá, então você vem para cá, porque é uma mudança radical, né? Então, o problema é que muitas vezes nós nos arrependemos, mas nós deixamos o arrependimento lá atrás, no momento da conversão, e nós não trabalhamos isso na nossa vida. Um arrependimento constante dos nossos próprios pecados.
Versículo 4 diz: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação do Senhor. Algumas versões trazem esse texto de Isaías da seguinte maneira: aí você deve ter voz do que clama no deserto. Alguns trazem da seguinte maneira: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Uma mudança pequena, que no final vai trazer o mesmo resultado. E a ideia aqui é que aquele que clama no deserto, ou aquele que clama no deserto, endireitai, ele está chamando a atenção, porque o mundo é como se vivesse num grande deserto espiritual. As pessoas não sabem para onde vão, não sabem o que querem, vivem pelo prazer, acreditam que a vida é só isso aqui que nós temos, e por isso não há sentido eu me resguardar para o mundo por vir. Por que eu tenho que me resguardar para o mundo por vir? Eu tenho que me gastar aqui nesse mundo mesmo, fazendo loucuras. Essas pessoas vivem no deserto. E a chamada aqui, a responsabilidade aqui para João Batista era endireitar os caminhos para alguém que viria, muito semelhante a alguém que faz parte de uma comitiva presidencial. Vamos dizer que o presidente da República venha fazer uma visita à cidade de Juazeiro do Norte antes mesmo do presidente vir. Então o responsável pela comitiva presidencial, ele deve vir para consertar, eu vou chamar assim, o caminho do presidente. João Batista estava endireitando o caminho para a vinda do Salvador. Como endireitando? Levando o povo ao arrependimento, levando o povo a sair desse deserto de acreditar que nós não temos esperanças do mundo por vir. Nós temos a esperança no mundo por vir. Versículo 7, dizia ele: pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Olha só como ele era delicado. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Irmãos, ele não estava falando aqui para pessoas não religiosas. Ele estava falando para pessoas religiosas. Pergunta que eu poderia fazer para mim, não para você, para mim. Se eu estivesse lá, essa raça de víboras seria dirigida à minha pessoa? Eu tenho que considerar isso na minha vida. Eu tenho. O irmão tem que considerar isso também. Muitos rechaçaram, disseram para João Batista: sai dali. Como? Eu faço parte da linhagem de Abraão, do povo escolhido, e você vem aqui me chamar de raça de víboras? Mas era exatamente isso que eles eram, e pode ser exatamente isso que eu sou, se eu não cuidar da minha vida, se eu não tiver uma preocupação para viver uma vida que alegre o coração de Deus. Isso significa que existiam muitos judeus
que eram judeus somente de nome e que não adoravam de fato a Deus. E hoje também há muitos crentes dentro das igrejas que podemos qualificar. Não podemos, mas Deus pode qualificar. Deixa eu me corrigir. Que Deus pode qualificar como raça de víboras. Agora, a preocupação sua não é: eita, quem aqui na igreja é raça de víbora? Meu vizinho, eita, eu vi ele fazendo isso, aquilo outro. Ele é raça de víbora. Essa não é uma preocupação sua. A preocupação sua é saber se você é raça de víbora. Será que eu sou? Nesse momento, não é um momento para perceber, perguntar se o meu vizinho é. O ponto é: eu sou raça de víbora? Ele disse: quem vos induziu a fugir da ira? Quem enganou vocês? Entre vocês estarão livres da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós: eu faço parte da igreja. E não dizei entre vós: o meu nome está no rol da igreja. E não dizei entre vós: eu tenho ministério na igreja. E não dizei entre vós: 15 anos de igreja. E não dizei entre vós: eu faço parte do louvor. E não dizei entre vós: eu prego lá do púlpito. Não é assim. Todos nós devemos apresentar frutos dignos de arrependimento. Isso é tão sério que isso pode ser um divisor de águas entre você e o céu e você e o inferno, mesmo passando tanto tempo dentro da igreja. Tanto tempo. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Dá para ser mais pedagógico, mais claro? Dá para ser mais transparente? Eu acredito que não. Se não der fruto, eu vou me enquadrar nessa situação de ser cortado e lançado ao fogo. Versículo 10: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos hoje fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Versículo 12: foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Isso aqui é muito interessante, porque os publicanos, eles eram cobradores de impostos, e na época eles trabalhavam a serviço do Império Romano, e eles eram judeus, recolhiam os impostos dos próprios judeus, eles recolhiam mais do que era devido, que o que era devido já era muito, eles mandavam o que era devido para o Império Romano e ficavam com o restante. Eles extorquiam o povo judeu, e é por isso que eles eram mal vistos entre os judeus. E é interessante a forma como João se dirige aos religiosos e a forma em que João se dirige aos pecadores. Aos religiosos, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu ao erro para fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui, semelhantemente ao que Jesus fez, abraçando
comendo com os publicanos, sendo até criticado, porque comia com os publicanos, com os pecadores. João aqui se dirige aos pecadores, aos publicanos, dizendo: não cobreis mais do que o estipulado. Ele não nem disse: deixe de ser cobrador de imposto. Faça o seu trabalho, mas faça o seu trabalho adequadamente, corretamente. Continue, em outras palavras, continue cobrando impostos, mas o imposto justo. 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso sogro. Da mesma maneira, ele não disse: deixe de ser soldado. Viu? Ele pode ficar dizendo: soldado é uma... Você não pode extrapolar o negócio. Mas ser soldado é uma função honrosa, e não foi criticada aqui por João Batista. Ele disse: somente tenha cuidado com a sua função. Aí ele disse: a ninguém maltrateis, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso sogro. Versículo 15. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui o Espírito, fogo, o Espírito fala sobre salvação, e o fogo fala sobre julgamento, sobre purificação. Entende? Então, quando nós somos batizados com o Espírito Santo? No momento da nossa conversão. No momento em que você aceita Cristo, que o Espírito Santo habita em você, naquele momento há o batismo do Espírito Santo. E a expectativa aqui é para o batismo no fogo, que eu penso que ele tem dois aspectos. Nós podemos ser purificados pelo fogo, assim como o ouro é. E muitas vezes, na nossa vida, nós podemos estar passando por um momento de purificação pelo fogo. Isso não é a ideia de juízo de Deus para o crente, mas traz a ideia de purificação. É um momento difícil, doloroso, mas ele visa um bem de Deus em relação ao seu servo, para o crente, aquele que está passando por um momento difícil na sua vida. Agora, para o descrente, o fogo significa perdição, condenação. Nota que a Bíblia ela não tem o meio termo. E aqui eu queria falar para o descrente, para você que ainda não aceitou a Cristo. Não há um meio termo entre: não, eu vou ver, deixa eu morrer para eu ver. Foi, acabou o tempo. Porque a Bíblia sempre ou é assim, ou é preto, ou é branco. A mensagem bíblica para o homem perdido, para o pecador, é mais simples possível. É o mais simples que podemos imaginar. E alguém até disse: a Bíblia é complicada. Não é. Ele diz: a sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Eu sou trigo ou eu sou palha? Trigo somente em Cristo, fora de Cristo somente palha.
Em Cristo, salvação. Sem Cristo, perdição. Com Cristo, céu. Sem Cristo, inferno. Não tem outra linguagem, não posso dizer outra coisa, querido amigo. É isso que está na Bíblia. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma pregação que a gente fala para vocês, mas nós poderíamos ir para a sala das crianças e falar as mesmas palavras, e as crianças iriam entender. Isso é prova de que a mensagem bíblica ela é acessível a todas as pessoas. A todas as pessoas. Essa é a mensagem bíblica. Versículo 18: assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Dá para imaginar aqui por que Jesus teria que ser batizado. O batismo não era algo incomum. Isso nós devemos entender. Não era algo incomum, era algo comum. Não era algo comum para o judeu. Ninguém batizava judeu. Batizavam os gentios, os prosélitos, os gentios que desejavam viver como os judeus, para adorar o mesmo Deus dos judeus. Aí esse gentio, que era chamado de prosélito, era batizado. O judeu não era batizado, mas aqui está sendo batizado. O batismo era para o arrependimento. E Jesus, ele pecou? Não. Por que então batizar Jesus? É porque Jesus, ele veio para nos representar. E ele queria, e era propósito de Jesus, viver como nós vivemos. Não pecando. Mas aqui há uma identificação. Essa é a palavra. Uma identificação de Cristo para conosco. E tudo aquilo que nós passamos nessa vida, você deve entender que Cristo sofreu mais do que nós. Às vezes nós pensamos, mas que sofrimento na minha vida. Cristo sofreu mais do que eu. Ele se identificou comigo. E é por isso que nós podemos orar, pedindo ajuda a Jesus. E é por isso que ele entende, porque ele já passou por sofrimentos maiores do que o nosso. Ainda nesse versículo, falando sobre o batismo de Jesus, e ele diz: estando ele a orar. Dos três textos que falam, aliás, dos 4 textos que falam, Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, João capítulo 1, que fala sobre o batismo de Jesus. Esse é o único texto que diz que Jesus orou. E estando ele a orar, o céu se abriu. Sabe o que significa isso, irmão? Um negócio chamado dependência de Deus. Você não ora, é porque você não é dependente de Deus. Isso não é. Só é dependente de Deus se orar. Quem não ora, sente-se autossuficiente. Ao acordar, já vai tomar banho, se arruma, toma um café, sai, nem aí para Deus. Você é autossuficiente. Você acha que ao abrir as portas,
abrir as portas da sua casa, o seu coração continuar a bater? Que nada lhe atingirá? Que todos os seus negócios darão certo? Que todos os seus planos serão concluídos? Você é o suficiente. Mas Jesus não era. Jesus era totalmente dependente do Pai. É por isso que nós vemos Jesus com constância. Isso é uma realidade tão grande nas nossas vidas que nós precisamos, a igreja precisa fazer um programa para eu orar. Ela tem que fazer um programa para dizer: ore uma vez na semana. Olha o ponto, o nível que nós chegamos de espiritualidade, de cristianismo. Olha só. Mas na situação é necessário. É uma muleta que no momento nós temos que usar. Mas o ideal não é esse. O ideal é você saber que você é dependente de Deus. E que você precisa orar. Assim como o seu Senhor. Agora, o meu chefe está orando. O meu Senhor está orando. O que eu devo fazer? Está me ensinando a fazer isso. Eu tenho que orar. Orar é um reflexo, é um retrato de uma vida dependente de Deus. Estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como um pombo. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só o que Deus mandou falar através de João Batista para os religiosos que não tinham vida, não tinham relacionamento com Deus. Ele foi duro. Raça de víboras. Olha só agora o que Deus diz acerca do seu servo, totalmente dependente dele. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha a diferença. A quem nós serviremos? Qual será o nosso paradigma? Quem será o nosso espelho? As raças de víboras? Ou as raças de víboras? Ou meu Salvador? Ou o meu Senhor? Isso nós temos que decidir agora, irmãos. Hoje, agora. Isso é urgente. Por uma simples razão. Jesus está na ilha, com a sua pá em punho, pronto para separar o trigo do joio. Para onde eu vou? Vamos orar. Pai querido, queremos te agradecer. O Senhor é um Deus misericordioso. Que o Senhor, semana após semana, vem nos exortando acerca de como nós devemos viver. E o Senhor, ó Deus, além das mensagens, o Senhor tem enviado o teu próprio Espírito que nos orienta acerca da tua palavra. O Senhor tem se revelado todo aquilo que nós precisamos saber para um relacionamento perfeito contigo. Está aqui, ó Deus, nas nossas mãos. É um presente tão negligenciado por nós. A tua palavra, a oração. Nós vivemos como autônomos, como autômatos. Vivemos como se não dependêssemos do Senhor.
Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor nos faça, abra nossa mente e nosso coração, para entendermos que somos dependentes completamente de Ti. E sem o Senhor não há vida, e sem o Senhor só há deserto. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.